Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos mais uma vez, começando um novo dia e começando uma nova semana, na expectativa de que, de alguma forma, a palavra de Deus possa falar ao nosso coração, possa fazer diferença na sua vida. Honestamente, desconheço o momento que você está vivendo, quais são suas expectativas ou ansiedades, mas Deus conhece tudo isso muito bem. Por isso, nós acreditamos que Ele pode trazer a sua palavra ao seu coração de acordo com aquilo que você precisa ouvir. Você é nosso convidado, portanto, para esses momentos de reflexão. Antes de começar, quero deixar aquele abraço com você que aniversaria hoje. Parabéns para você pelo seu dia, que Deus abençoe grandemente a sua vida, cuide de cada área do seu caminhar, direcione o seu viver de acordo com a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Vamos juntos agora à Escritura Sagrada, ver e ouvir aquilo que Deus tem para nos falar neste momento. Estamos no livro dos Salmos e eu gostaria de chegar com você agora ao Salmo de número 52, onde leremos os versículos 7 e 8, que dizem o seguinte: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Esse salmo tem como assunto principal a atitude daqueles que não obedecem a Deus, daqueles que não seguem a Deus. É um salmo que apresenta uma certa condenação por parte do salmista para com aqueles que são desobedientes, para aqueles que são maus. Ele os chama de ímpios, perversos, maus. Mas ele se refere especificamente a pessoas que se distanciam do projeto de Deus para a sua vida e optam pela desobediência. Nesses dois versículos que lemos, é fácil entender a diferença que ele faz entre a atitude daquele que se distancia de Deus e a opção daquele que decide, daquele que resolve submeter-se à vontade de Deus, depender dele e confiar nele. Lembra que aqueles que confiam em si mesmos trarão ou terão como resultado, como efeito de sua escolha, o seu prejuízo, a sua perda e a sua derrota. As pessoas às quais ele se refere em todos os versículos anteriores são justamente essas pessoas que optam por confiar em si mesmas, por confiar em sua própria capacidade. E é interessante perceber que esta tende a ser a atitude do ser humano, o depender de si mesmo, confiar em seus recursos. Honestamente falando, enquanto nós temos possibilidades e recursos, nosso impulso natural, nossa tendência natural será confiar nesses recursos e sentirmos seguros exatamente a partir daquilo de que dispomos. Sentimos-nos seguros porque achamos que temos condição de resolver todas as coisas, temos condições de superar as dificuldades, temos condição de suprir tudo aquilo de que necessitamos. A vida, porém, nos mostra que nem sempre é assim. Os nossos recursos nem sempre são suficientes, as nossas possibilidades são sempre limitadas e algumas vezes as dificuldades batem à nossa porta justamente quando nós percebemos que a nossa possibilidade não é suficiente, a nossa capacidade não é suficiente. Por isso, o salmista lembra que aquele que depende de si mesmo e não de Deus, aquele que se distancia de Deus para confiar em sua própria capacidade, este está condenado à frustração e à derrota. Em algum momento, ele perceberá, ele descobrirá que a sua capacidade não é suficiente e ele será engolido pelas dificuldades da vida. Ele será submerso pelas águas da vida. Então, o salmista coloca a alternativa e se apresenta como alguém que se colocou nessa posição. Ele se coloca como alguém que se dispõe a confiar em Deus ao invés de confiar em si mesmo. Decidiu esperar em Deus ao invés de esperar em sua própria capacidade, em seu próprio potencial. E ele vai nos lembrar, como aliás percebemos em muitos outros salmos, que vale a pena confiar no Senhor. A mesma ideia é presente no livro do profeta Jeremias, quando lemos que maldito é o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor.
E bendito é o homem que confia no Senhor. Bendito é o homem cuja esperança é o Senhor. No caso específico do texto do profeta, ele vai inclusive mostrar, através de imagens muito interessantes, a diferença entre esses. Aquele que confia em si mesmo ou em outros e aparta o seu coração do Senhor, ele sequer verá quando vier o bem. Aquele que confia no Senhor, aquele cuja esperança é o Senhor, encontrará a segurança e a estabilidade que tornará possível, inclusive, superar os momentos de adversidade. E o texto fala de uma planta que, mesmo no momento da sequidão, consegue estender suas raízes até o riacho perene e dele extrair aquilo que necessita para continuar e para sobreviver. A imagem mostra que aquele que confia em Deus sempre terá a quem recorrer, por mais difíceis que sejam as circunstâncias. E essa fonte perene de sustento, essa fonte perene de força, essa fonte permanente de sustentação, dará ao homem a estabilidade de que ele necessita justamente nos momentos mais difíceis da vida. Por isso, o salmista lembra que é possível sim abraçar a nossa própria vontade, confiar em nossos próprios recursos e escolher os nossos próprios caminhos. Mas não é uma boa ideia. A alternativa proposta por ele e escolhida por ele para si mesmo é confiar no Senhor, depender do Senhor, colocar suas expectativas no altar de Deus, recorrer a Deus em suas orações e confiar no Senhor como sua fonte de segurança, como sua fortaleza, como a rocha na qual está firmado. Quando optamos por esse caminho, não significa dizer que enfrentaremos a vida sem dificuldades. Significa dizer que as dificuldades da vida serão enfrentadas e superadas com a estabilidade de alguém cuja base é firme, é sólida, é absolutamente confiável. O que o salmista quer nos dizer é que vale a pena optar por confiar no Senhor. E é essa a proposta que eu tenho para você no dia de hoje e ao longo desta semana. Vamos orar? Pai querido, a tua palavra é clara ao nos lembrar que temos a possibilidade de confiar em nós mesmos, de achar que os nossos recursos são suficientes e depender apenas de nós. Mas sabemos, Senhor, à luz da tua palavra, que esta opção traz como consequência a frustração e a derrota. Mas aprendemos que é possível confiar em ti, depositar em ti a nossa expectativa e depender de ti. E é esse o caminho que escolhemos. Que seja esse o caminho escolhido por cada um dos que nos assistem neste instante. No nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.